Eu convido os irmãos a abrirem a palavra no livro de Isaías, no capítulo 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, os 12 versículos, e peço a atenção, a reverência de todos para a leitura da palavra do Senhor. Convite gracioso de Deus. A todos vocês, todos vós que tendes sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouçam atentamente o que eu digo, comam o que é bom, e vos deleitareis de finos manjares. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, algum tempo atrás eu sofri um acidente com a minha esposa e eu creio que alguns dessa igreja oraram por mim e já vai fazer 1 ano e 4 meses. E esse acidente foi um acidente muito sério e eu fiquei muitos dias, 42 dias na UTI. Minha esposa também correu muito risco de vida, eu também. E depois que tudo passou, ainda a gente tem ainda algumas coisas a serem feitas, algumas cirurgias a serem feitas ainda, mas uma coisa veio forte no meu coração. Deus foi misericordioso com a minha vida. E por isso eu devia ser mais útil
na casa dele. Deus foi extremamente gracioso para comigo. Se eu estou aqui, se a minha esposa está aqui, é porque Deus teve, sim, misericórdia. E eu quero, meus irmãos, dedicar todos os meus dias dessa nova vida diante do Senhor, para a glória do Senhor e para a honra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto fala a respeito de um convite, e é disso que eu vou falar hoje. Um convite. Estava lendo a respeito do casamento do príncipe Harry e agora sua esposa Meghan Markle. E casou-se 19 de maio de 2018. Um mês antes, a rainha chamou o seu mensageiro principal, Lord Chamberlain, e ele, então, foi às casas pessoalmente para entregar o convite do casamento. A corte estava numa situação assim, alvoroçada. Quem seria convidado? Não é? Quem seria convidado para aquela festa? Casamento do príncipe da Inglaterra. E o convite era feito de um papel especial da Inglaterra, as letras com uma tinta de ouro, ou parecendo ouro. A tinta era americana, para poder mostrar que era o casamento de um inglês com uma americana. E esses convites foram entregues, e aqueles que receberam esse convite se sentiram honrados, não é? Porque eram poucos, não eram muitos os convidados para aquela festa. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu vejo assim como Deus faz um convite e faz de forma especial. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vocês que não tendes dinheiro, venham, comprem e comam, mas venham sem dinheiro e sem preço. Então, ele fala, olha, por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouçam o convite do Senhor. É exatamente isso que ele está dizendo. Ouçam o convite do Senhor, atendam ao convite do Senhor, e vocês viverão. Esse verbo está no verso 3. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão. O convite de Deus, meus irmãos, não é um convite simples para um casamento de um homem e de uma mulher aqui nesse mundo. O convite do Senhor é para um casamento real também. Casamento do Senhor Jesus com a sua igreja, com a sua noiva. Esse é o convite que é feito há 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Esse convite, então, foi entregue. Foi escrito com letras de ouro, sagradas letras do Senhor, palavras do Senhor para o nosso coração. Olha, vocês viverão, porque eu farei uma aliança eterna com vocês. Amém, meus irmãos? Olha que coisa linda. E a vida aqui não é uma vida simples. A vida que o Senhor Jesus está prometendo, a vida que o Senhor está prometendo nesse texto é uma vida abundante. A Bíblia fala, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, venho para vos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. O que é essa vida em abundância, meus irmãos? Às vezes a gente não percebe a grandeza de Deus.
em nos convidar, em nos oferecer uma vida abundante. Há uma tradução livre da palavra de Deus que fala de uma vida perfeita. Já imaginaram uma vida perfeita aqui nessa terra? Já imaginaram, meus irmãos, uma vida plena de alegria, de amor, de vitórias aqui nesse mundo? É isso que o Senhor tem nos chamado, é para isso que o Senhor tem nos convidado. Vocês viverão, porque vocês viverão debaixo da minha aliança. E essa aliança não é por pouco tempo, essa aliança é uma aliança eterna. Uma aliança eterna que consiste nas fiéis misericórdias concedidas e prometidas a Davi. Olha, Davi, 300 anos antes de ser escrito, 300 anos antes viveu Davi. Então, Isaías, inspirado por Deus, lembra a respeito do exemplo de Davi. Davi, nós sabemos que não foi um homem perfeito. Concordam comigo? Deus não esconde o pecado de Davi. Deus não tenta cobrir as coisas erradas que Davi fez. Tratou de cada uma delas. Mas aqui o texto fala que essa aliança, ela foi feita, ele diz que a aliança e as fiéis misericórdias foram concedidas a Davi. Aí ele diz, eu fiz dele o quê? O que eu fiz de Davi? Eu fiz dele uma testemunha aos povos, um proclamador da bênção de Deus. Eu fiz dele um príncipe e governador dos povos. Meus queridos, Davi é um exemplo claro para nós, pecadores que somos, mas ao mesmo tempo convidados para viver debaixo da aliança eterna do nosso Deus e debaixo das misericórdias do nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, igreja? Olha, pensem os irmãos, olha, ele fala que o convite não é só para Davi, o convite não é só para o povo de Israel. Ele fala, eis que chamará uma nação que nunca o conheceu, e ela virá correndo para junto de você, porque ela vem por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, porque este o glorificou. De quem que ele estava falando? De nós, dos gentios, que vieram aproximando-se do Senhor, vieram em busca da misericórdia do Senhor, os gentios que vieram e entenderam o convite e foram agregados, foram colocados debaixo desse quiosque maravilhoso da graça. Nem todos os judeus estavam debaixo desse quiosque. Paulo fala isso, nem todos os de Israel eram de fato israelitas. Mas agora os gentios se agregam, são chamados, aceitam o convite e estão agora próximos à presença de Deus, experimentando da aliança e da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, que vida abundante é essa que Deus quer nos dar? A vida começa em um ponto, não é? E o primeiro ponto dessa vida abundante é o novo nascimento. É o novo nascimento. Olha o que diz o texto. Buscai o Senhor enquanto Ele pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Olha, deixe o ímpio, abandone o seu mau caminho, o homem mau, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Meus irmãos, a vida abundante começa no novo nascimento. E eu digo aqui a cada um, se há alguém aqui que ainda não experimentou o novo nascimento, coloque a sua cabeça no travesseiro hoje
e faça uma reflexão séria a respeito da sua vida espiritual. Porque nós não podemos viver com deuses falsos, ídolos, como foi dito aqui no início do nosso culto. Não adianta vivermos por nós mesmos, não adianta vivermos confiados na nossa própria capacidade. É necessário colocar humildemente a vida diante de Deus, arrependidos do pecado e certos da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor. Faça isso hoje. Faça isso hoje, porque nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Comece com o novo nascimento. Lembro de um irmão, quando fui pastor no interior de Minas, numa cidade chamada Lajinha, e uma senhora me chamou e falou: pastor, o senhor pode fazer uma visita, um culto, na casa de uma família? Eu falei assim: claro, meu irmão. Eles já estão sabendo, né? Que vai o pastor lá. Não, sim, eu falei com eles, e eles falaram que podem ir. E eu fui, meus irmãos, com mais alguns irmãos da igreja, e ali encontrei uma casa cheia de ídolos, cheia de quadros de ídolos, cheia de imagens nas prateleiras. Então, quando chegamos ali, naquele ambiente idólatra, cantamos um cântico, e eu abri a palavra, meus queridos, e comecei a falar a respeito da vida com Jesus. Mas que a vida com Jesus não era possível ser vivida com pessoas que se colocavam iguais a Jesus. E aquela família colocava aqueles ídolos como mediadores das orações que eles faziam. Colocava a imagem da Senhora Aparecida como sendo a corredentora da vida deles, a mediadora das suas orações. E eu fui claro com eles, falei assim: olha, o Senhor Jesus, Ele não aceita. Jesus não aceita essa mistura, porque só Ele é Deus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Cristo Jesus, homem. E eu desafiei aquela família, eu falei assim: olha, eu desafio vocês a tirarem todos esses ídolos que estão aqui. Desafio vocês a iniciarem uma nova caminhada com o Senhor Jesus. E fomos embora, meus irmãos, oramos, fomos embora. No domingo de manhã, estava à porta da igreja, para a escola dominical. Aí eu vejo aquela família, as 3 crianças de banhozinho tomado, roupinha limpinha, a esposa e o marido. O marido, um alcoólatra inveterado, quebrava as coisas de casa, batia na esposa, e ela não aguentava mais aquela vida. Os filhos não suportavam mais aquela vida. E aquelas 5 pessoas chegaram na igreja. Pastor, nós aceitamos o desafio do Senhor, nós queremos experimentar o que é viver com Jesus. Tiramos os ídolos. Tiramos os ídolos. Eu não trouxe porque eu não sabia se podia trazer para cá. Eu falei assim: pode trazer para cá. Nós não vamos usá-los. Meus irmãos, aquela família começou a crescer na graça. É o novo nascimento, meus irmãos, é a mudança de vida, é aquilo que Deus faz na nossa vida, é a alegria que brota na alma, é a paz no coração pelo perdão dos nossos pecados, é a segurança da vida eterna que tira todo o medo da morte. Isso é o novo nascimento. É essa vida que Deus quer que vivamos com Ele. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o texto também fala de uma nova caminhada. Começa com o novo nascimento, mas existe uma caminhada.
E essa caminhada é bem clara quando ele diz, olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Meus irmãos, Deus, quando Ele fala dessa aliança, Ele fala de tomar conta, de cuidar, de caminhar conosco. Ele fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando lemos o Salmo 91, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. É esse Deus que nos livrou do pecado e agora quer que caminhemos com Ele, que vivamos com Ele, que estejamos em intimidade com Ele, que possamos perguntar a Ele, Senhor, aonde quer que o Senhor quer que eu possa ir? Qual é o teu caminho? Seja na vida profissional, seja na vida sentimental, seja na vida familiar, em todas as áreas. Deus presente, meus irmãos, Deus Emanuel, Deus conosco, Ele que vai nos guiar. Aquela poesia que todos conhecem, a respeito das pegadas na areia, não é? A famosa poesia. E em certos momentos, as pegadas deixavam de ser de duas pessoas e eram de uma só, e a pessoa que caminhava com o Senhor perguntava, Senhor, alguns momentos o Senhor me deixou sozinho, olha as pegadas. E a resposta, na liberdade poética, dizendo, nesses momentos foram os momentos mais difíceis e eu te carreguei. Meus queridos irmãos, é essa vida que o Senhor quer que vivamos na presença dEle. Spurgeon, ele fala da seguinte maneira, ninguém saberá qual a vida que ele terá, qual a caminhada que terá, se não conhecer o Filho de Deus. Tem que conhecer, tem que ter intimidade, tem que ter uma íntima vida com o Senhor, através da leitura da palavra, através da oração. Assim nós caminhamos com o Senhor Deus. Meus irmãos, olha como Deus quer caminhar conosco. E muitas das vezes nós insistimos em ir sozinho para o trabalho. Nós insistimos em ir sozinho para os nossos passeios, nossos afazeres. Então, é o momento de refletirmos. Nascemos de novo, mas nascemos para caminhar com o Senhor. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto é muito interessante, porque ele também fala não só de um novo nascimento, de um novo caminho, mas também de um novo alimento, de uma nova alimentação. Hoje, muita gente quer fazer reeducação alimentar, né? Eu proponho uma hoje. Alimentar da palavra de Deus, meus irmãos. Alimentar da palavra do Senhor. Caminhar com Ele. O texto diz, olha, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus irmãos, a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus, outro dia alguém estava questionando sobre a palavra sonhos. Sonhos de Deus. Aí alguém disse, Deus não tem sonhos. Mas a gente gosta de falar, né? De sonhar os sonhos de Deus. É bonito, né? Agora, Deus é o único que tem na sua palavra. E Ele declara aqui os seus sonhos
eles se transformam, ou eles são, na verdade, decretos. Os sonhos que Deus tem a nosso respeito. Há uma música dessa, não é? Eu não morrerei enquanto Deus não realizar os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Então, olha, cantamos, mas a palavra de Deus é a única que diz que os sonhos de Deus são realizáveis. Os sonhos de Deus são decretos. Os sonhos de Deus são verdades que acontecem. As suas promessas, meus irmãos, elas se cumprem na pessoa do Senhor Jesus. Toda a graça de Deus, todo dom de Deus, todo bem de Deus que venha dos céus, ela só chega às nossas mãos na mediação do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. Nós não podemos deixar de ler a Bíblia. Nós não podemos deixar de ler a Bíblia com os nossos filhos, com os nossos netos. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus, orar, ter um momento de alimentação espiritual, de devocional diária. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque elas se realizam na nossa vida. Tem uma história, eu gosto de contar ela, porque ela é engraçada. É uma história dos Gideões internacionais. E eles contam, os Gideões, eles contam que na África, no Burkina Faso, um homem vendia Bíblias, era um colportor de Bíblias. E ele, então, chegou num lugar, estava ali, algumas pessoas vieram para ver as Bíblias. Aí chegou um homem, colocou do lado dele e falou assim: eu queria um livro desse. Eu disse: é mesmo? Você quer esse livro para quê? Ele respondeu: para fumar. Essa página fininha assim, ó, é perfeita para fazer um pito, né? Como se diz. É perfeita para fazer um pito. Aquele colportor, vendedor de Bíblia, pensou bem e falou assim: tá bom, eu vou te dar um livro desse. Pegou a Bíblia, aquelas páginas de seda, fininhas, né? Deu para ele, ele falou assim: mas eu vou te dar essa Bíblia com uma condição. Toda vez que você for fazer um cigarrinho, você pega a página e leia primeiro. Combinado? Combinado. Aí combinaram lá, ele deu a Bíblia. Passaram-se vários anos, meus irmãos, vários anos. Aquele vendedor de Bíblia, membro da Sociedade Bíblica, ali da África, voltou àquele lugar e ele estava dando uma palestra. No meio da palestra, alguém levantou a mão e disse para ele, o senhor me conhece? Ele falou assim: não lembro do senhor, não conheço. Ele falou assim: você vai lembrar. Eu sou aquele moço que pediu uma Bíblia, que queria fazer um cigarrinho com a Bíblia, lembra? Aí ele falou assim: lembro, foi a única vez que aconteceu isso comigo, então eu lembro, não é? E lembrando, ele falou assim: pois é, eu estou aqui agora, eu sou também um divulgador da Bíblia, e o que aconteceu com você? Ele falou assim: não, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fumei Mateus, eu fumei Marcos, eu fumei Lucas, quando comecei a fumar João, aí eu caí naquele versículo, João 3,16, aí meu coração explodiu, e eu não aguentei mais, eu tive que entregar minha vida para o Senhor Jesus. Meus irmãos, esse é o poder da palavra, esse é o poder da Bíblia que nós temos e que muitas vezes nós guardamos de domingo a domingo, mas não abrimos durante a semana. A Bíblia é poderosa, ela tem promessas que se cumprem na nossa vida. É o novo alimento do crente, meus queridos, é o novo alimento do crente. Novo nascimento, novos caminhos,
novo alimento e, finalmente, novos padrões. Guardem isso. Por que novos padrões? Porque o texto diz o seguinte, queridos: vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, sinal eterno que nunca se apagará. Meus irmãos, a nova vida, a vida abundante que o Senhor nos convida a viver com Ele, ela promove em nós, através do novo nascimento, da nossa caminhada com Ele, da leitura da palavra. O efeito é a transformação da nossa vida, a transformação do nosso caráter, a transformação das nossas palavras. Às vezes somos agressivos, não edificamos a vida da pessoa que está mais próxima de nós, porque somos maus. Mas é a Bíblia que vai transformar, é a vida abundante, é o Senhor Deus que está prometendo que em lugar do espinheiro você será uma murta, ou seja, será um cipreste. Em lugar do espinheiro, tem gente que gosta de ser espinheiro, Deus não gosta. Você tem que deixar essa vida velha, antiga, e buscar nas promessas de Deus a mudança da sua vida, do seu caráter, para que você deixe de ser esse espinheiro que tem machucado a sua esposa, o seu marido, quem sabe os seus filhos, pessoas do seu trabalho. Meus irmãos, o cipreste é uma árvore que conhecemos, e ele era usado, a sua madeira era usada para instrumentos musicais, a sua folha para essências, perfumes. É uma vida útil, não uma vida agressiva que machuca as pessoas. É disso que Deus está falando nesse texto. É disso que precisamos. É assim que devemos ser. E aqui ele ainda fala que em lugar da sarça, um arbusto seco no deserto, que conhecemos através daquele dia que ela pegava fogo e não se consumia, quando o Senhor chamou Moisés, mas uma sarça, um arbusto seco, sem folhas. Em lugar dessa sarça, crescerá a murta. A murta é uma árvorezinha, meus irmãos, que está sempre verde. Todo ano ela está verde, todo ano ela tem frutos. E é usado para remédios, é útil. E quando eu disse, meus irmãos, que eu desejo viver uma vida útil na presença de Deus, é dessa forma que eu quero viver. E eu convido os irmãos nessa noite, eu desafio os irmãos nessa noite a fazer um compromisso com Deus. Se você não conhece o Senhor Jesus, não deite, não durma, sem primeiro colocar a sua vida no altar de Deus. Você que já conhece o Senhor Jesus, mas tem vivido uma vida onde você é quem dirige, então volte-se para o Senhor, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Tire a sua Bíblia da gaveta. Tire a sua Bíblia, que está guardada, que você vai sair pegar no domingo. Leia a Bíblia. Encontre nelas o alimento que Deus tem para cada um de nós. E aguarde para ver o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que você possa experimentar, possa desejar a vida que só Deus pode dar a você. E que nessa noite, meus irmãos, seja uma noite de reflexão espiritual. São 3 anos nessa igreja de organizada, mas essa igreja tem muito a fazer. Não duvidem da palavra do presbítero Josimar, quando ele fala de aumentarmos
se todos aqui buscarem uma vida de completa